e guia-me com sua mão. O amor de Jesus é com fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, com fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, o seu grande amor sem fim. Bom dia, irmãos! Bem-vindos ao 6º dia dos 10 dias de oração. Que bom que você está conosco mais uma manhã. Ontem estudamos sobre saúde espiritual e entendemos que necessitamos buscar a Deus em primeiro lugar, pois é deles que mais precisamos em nossas vidas. Ficamos muito felizes com a participação de vocês durante esses últimos dias e eu convido mais uma vez a colocar aqui nos comentários ou no chat seu pedido de oração, seu agradecimento e a igreja que você pertence. Vamos agora ter um momento com Deus? Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por nos reunir novamente para buscarmos Tua presença e Tua orientação nas primeiras horas do dia. Queremos, Senhor, trazer a Ti os nomes e as vidas desses 5 amigos pelo qual temos orado durante essa semana. Nós te pedimos que abençoe a cada um deles e os proteja e coloque em seus corações o desejo de se voltar para Jesus e segui-lo fielmente. Senhor, nós te pedimos que ouças e responda às nossas orações. Queremos entregar a Ti cada irmão, cada irmã e cada membro de nossas igrejas do Distrito de Esperança e do Distrito de Manilha em suas mãos. Peço que Tu nos fortaleça e capacite para que possamos cumprir a obra de pregar o Seu Evangelho. Que Tu possas suprir as necessidades de cada um e os anseios de nossos corações, mas que o nosso maior desejo seja Te seguir. Entregamos a Ti cada pedido de oração deixado aqui abaixo, nos comentários, no chat, e que Sua vontade possa ser realizada em cada um deles, e se for possível, um milagre seja feito na vida de cada um. Pedimos ainda que dirijas o estudo do dia de hoje e que abençoe o pastor Guilherme, para que ele possa ser um instrumento em suas mãos e que ele fale cheio do seu Santo Espírito. Lhe agradecemos por tudo, pedimos o perdão dos nossos pecados, entregamos nossas vidas a Ti. Te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Como anda a saúde no seu lar e na sua família? O tema que estudaremos hoje é saúde familiar. Teremos o pastor Guilherme trazendo a mensagem desta manhã. Vamos juntos? Acorda do minhoco, acorda do minhoca! Tudo bem com vocês? Bom dia mais uma vez, estamos aqui já no nosso 6º dia dos 10 dias de oração, isso aí! Ontem você viu o pastor Micael falando sobre saúde espiritual no 5º dia, e hoje você fica comigo aqui com o tema saúde familiar. Então já deixo aquele abraço especial aos irmãos de Manilha, de maneira especial também, um abraço especial para o Wallace, sua família que tem ajudado em nossas transmissões, tá bom? Um abraço, meu querido, estamos juntos, viu? E um abraço também para todos os irmãos que estão acompanhando, aqueles que acordam ali na hora da nossa live para acompanhar junto com a gente aqui, mas também para aqueles que já me disseram assim, pastor, eu não estou fazendo ao vivo não, estou fazendo um pouquinho depois, mas eu estou acompanhando. Então um abraço para vocês também, sejam todos bem-vindos. A nossa missão aqui é compartilhar de uma maneira leve, distraída,
descontraída. Os temas dos 10 dias de oração. Hoje eu não estou com a camiseta, afinal de contas ela tem que ser lavada em algum momento, né? Mas estou aqui no coração com vocês para nós estudarmos mais um tema muito importante. Então, sem delongas, vamos direto para o nosso texto. O texto é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. É um verso que eu já conheço desde o tempo de colportagem que eu trabalhava. Eu trabalhava muito com esse verso. É um verso muito forte, diz assim a respeito das nossas famílias. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Atenção, você que está aí no seu trabalho nesse momento, você que está aí tirando as remelas dos olhos e está ouvindo esse texto. Se você não tem cuidado dos seus, dos da própria casa, a Bíblia fala que você está pior do que o descrente. Porque o descrente ele não sabe, mas você sabe e por algum motivo não está cuidando. Esse tema de hoje veio te alertar, tá bom? Olha como é que começa o nosso tema. Uma família cristã pode transmitir valores de geração em geração. Pode influenciar no saudável desenvolvimento emocional das pessoas. Pode oferecer um ambiente de apoio emocional em que os membros se sintam seguros e amados. A família cristã, quando anda de acordo com a palavra de Deus, ela é uma fonte de bênçãos para os membros da família, para a igreja, mas para a sociedade. Que coisa, né? E hoje eu fico pensando, né? 85% do país se diz pelo menos cristão. 85% do nosso país. O nosso país precisa tanto de famílias cristãs. Se tivéssemos, acho que a metade seguindo os princípios da Bíblia, o nosso país seria outro, meus amigos. Então nós precisamos urgentemente seguir esse parâmetro do que Deus tem para nós aqui, para a gente poder avançar e para a gente também poder apresentar o melhor possível para o nosso Deus e influenciar, sim, famílias para o conhecimento da palavra do Senhor. Aqui no primeiro ponto que eu já queria abordar com vocês, na página 22, a nossa revista ela traz assim, ó, Deus quer que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. A família na terra ela não é para ser um lugar chato, ela não é para ser uma coisa impositiva, mas ela é para ser um lugar muito bem arranjado, um lugar muito bem disciplinado. Atenção crianças, atenção papais, mas é para representar a família do céu, ok? Tem mais uma informação também para vocês aqui. Não há um campo de ação mais importante do que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Eu falo nesse momento aqui para os papais, para as mamães. Das obras confiadas a seres humanos, não há nenhuma que seja tão repleta de consequências, de grande alcance, como a obra dos pais. É interessante, né? Os pais eles são comparados como a figura de Deus. As mães são comparadas como a igreja. E o relacionamento de pai e mãe é o relacionamento de Deus e igreja. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar igrejas, né? Não, eu sou de Jesus, mas eu não tenho nenhuma igreja. Ou as pessoas muitas vezes têm dificuldade em aceitar a Deus. Eu não creio em Deus, não creio que Deus cuida de nós. Se Deus existe, Ele não é como Ele diz que é. Talvez seja por causa do ambiente familiar. Tá bom? Pode dizer muito a respeito disso. Se você tem um bom contato com seu pai, teve um bom contato com seu pai, você vai ter facilidade em conversar com Deus, em essa ideia sobre Deus é muito mais fácil para você. Agora, se você não teve, só imaginar, sabe, idealizar a ideia de um pai cuidador de todos é complicado, né? É por isso que nós temos que tomar todo o cuidado em nossa família. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, da miséria e criminalidade que afligem a humanidade. Você lembra que eu disse que a família é uma bênção para a sociedade? Pois é, o contrário também é verdade. Uma família que não segue os princípios cristãos é uma desgraça para a sociedade. Ok? É uma desgraça, é o contrário da graça. E é forte isso, né? Porque muitas vezes as nossas famílias podem estar sendo desgraças. Como é que está a sua família, meu irmão? Como é que está a sua família, minha irmã? Está sendo uma bênção ou não está sendo uma bênção para a sociedade? Considera isso, por favor. Estamos no nosso 6º dia e hoje a temática é família. Estou falando para alguém agora que chegou, meio atrasado, pegou o link depois, perdeu o despertador. Seja bem-vindo, tá bom? Fique com a gente aqui e você vai continuar vendo coisas importantes a respeito das famílias, tá bom? Tem mais uma informação importante aqui.
Veja que interessante. Quando a gente fala de família, a gente fala de um sentimento muito especial, o sentimento do amor. E aqui, preste atenção nisso daqui. Existem muitos que consideram a expressão do amor como uma fraqueza, mantendo assim uma reserva que repele os outros. E ela continua dizendo assim: o amor não subsiste por muito tempo sem se expressar. Você precisa demonstrar o amor que você sente. Agora, é claro que cada um demonstra de um jeito. Já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Pois é, tem gente que demonstra passando tempo, conversando, tempo de qualidade, né? Outros já demonstram através de atos de serviço. É aquela pessoa que talvez não vai ficar falando eu te amo, mas ela vai demonstrar com o serviço na casa, com alimentação, com cuidado, com carinho. Já outros já são do toque, né? Outros já são palavras de afirmação, outros já são presente, enfim. Mas demonstre. E mesmo que não seja a sua palavra de afirmação e que você não seja muito bom com as palavras, é importante de vez em quando os seus familiares ouvirem que você ama eles. Porque depois, quando a gente perde os familiares, quando perde pai, mãe, quando perde os filhos, aí a gente fala, nossa, a gente amava tanto eles. Então vamos dizer isso em vida. É até um desafio para você hoje. Dá um abraço na sua esposa, diga que você ama ela, dá um abraço no seu esposo, dá um abraço nos seus pais, liga para eles, fala, papai, mamãe, te amo vocês, para os irmãos, tá bom? Fala para os filhos, é importante isso, tá bom? Faz a diferença e você alegra a família celestial também. Lembre-se que os anjos eles ficam felizes em frequentar lares onde tem esse respeito, onde tem um carinho, onde tem afeto. A família ela tem que ser um símbolo da família do céu. Também tem mais uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Ainda na página 22 da nossa revista. Cada um deve procurar promover a felicidade do outro. Sabe em que contexto está isso daqui? Eu vou dizer para vocês. Preste atenção aqui, ó. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, atenção marido, atenção esposa, nem o marido nem a esposa devem alimentar o pensamento de que a sua união é um erro ou uma decepção. Quantas vezes a gente escuta casais falando assim, se eu soubesse que ele é assim, se eu soubesse que ela era assim, não teria casado. Não faça isso, tá bom? Você não alegra o coração de Deus. Ela diz assim, ó, resolva cada qual ser para o outro o que é possível. Que as primeiras atenções continuem. Sabe aquela atenção que a gente dava quando estava namorando? Que continue assim. De todos os modos, alinhe um ao outro nas lutas da vida. Cada um deve procurar promover a felicidade do outro. Casamento, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz assim como nós já somos. Tá bom? Atenção jovem, tá pensando em casar? É assim que funciona o casamento. Tá bom? Que haja mútuo amor e mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como no seu princípio. Talvez esteja falando para pessoas que o casamento já está no finalzinho. Não tem mais o que fazer. Talvez pessoas que estavam pensando no divórcio. Talvez estou falando para pessoas que estão aí pensando em procurar o pastor Micael e falar, pastor, vou divorciar. Talvez pessoas estão falando aí, pensando, pastor Guilherme, eu vou divorciar. Que isso não aconteça com você, meu irmão e minha irmã. Que você consiga de alguma forma trazer de volta esse princípio do amor à sua família, porque o plano de Deus é que os casais continuem firmes até a volta dele. Que haja amor, paciência. Então assim, o casamento será como seu princípio. Está na Ciência do Bom Viver, página 223. Ou aqui na página 22, na coluna da direita, tá bom? Segundo parágrafo da nossa revista. O lar em que os membros são cristãos, corteses, exerce grande influência para o bem. Você quer influenciar a sua família? E que tal você influenciar também outras famílias? Às vezes a gente fala tanto sobre programas, sobre fazer isso e aquilo, e a gente esquece que talvez o melhor programa que tem é uma família bem estruturada. Talvez a melhor maneira de evangelismo é uma família que se ama, se respeita e que dá esse testemunho para os filhos, mas especialmente também para a comunidade, para os vizinhos. E isso faz com que as pessoas queiram ser dessa forma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É tão bom quando a gente pode repetir aquela frase de Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso pode acontecer em nossa família. Deus te dá essa possibilidade hoje, meu irmão. Deus te dá essa possibilidade hoje, minha irmã. Ele quer que a sua família seja um local de bênçãos. Ele quer que vocês se respeitem, que vocês cresçam no poder
e na graça do Senhor e do Salvador. Pastor, mas não tem problemas? É claro que tem problema, é família. Família é local onde tem problema mesmo. Mas junto com os problemas está o Senhor que tem solução para eles. Então não desanime, não desista. Pelo contrário, longe do Senhor nós não podemos nada. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiseres, e assim será. João 15, versículo 7. E no versículo 5 ele fala, sem mim nada podeis fazer. O grande problema de nossas famílias é que estamos querendo vencer longe daquele que é o detentor da vitória. Longe daquele que é o único que pode nos ajudar a vencer em todas as nossas dificuldades em nossas famílias. Eu gostaria de encerrar trazendo o seguinte para vocês. Como igreja, acreditamos que os valores e princípios bíblicos devem ser ensinados para as crianças por meio das rotinas cristãs, como o culto familiar, cultos na igreja, atividades em favor da comunidade e o cumprimento da missão em família. O culto doméstico tem sido um grande desafio para muitas famílias da igreja, e em razão de sua falta nos lares, são abertas rupturas que impedem ou atrapalham a comunicação entre cônjuges, entre pais e filhos. Devemos, no entanto, enfrentar estes desafios e levar nossa família diariamente à presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu queria apelar ao seu coração para que o culto familiar seja uma realidade na sua vida. Não é nada demais um louvor, leitura da meditação, leitura de um verso, oração. 10, às vezes 15 minutos é suficiente. Começa por aí. Será que você não tem 15 minutos para a sua família estar aos pés do Senhor? Se não tiver, depois você não pode ter 15 minutos para ligar para o pastor, para pedir para orar, porque a família está desmanchando. Você não pode ter depois para culpar o Senhor. Lembra? A gente trabalhou isso em algum tema, né? Culpar a Deus daquilo que a gente está fazendo. Se não tiver depois, você não pode ter também esses 15 minutos numa triste visita à penitenciária, porque talvez os filhos se desviaram do Senhor. 15 minutos. Faça esse investimento na sua família. De manhã, de tarde, de noite. O ideal é de manhã, mas não deixe de fazer. Crie esse hábito. Peça forças em nome do Senhor. Ele opera em você o querer e o efetuar. Coloque a sua família aos pés do Senhor e você verá a bênção que é ser uma família cristã. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Eu gostaria que você refletisse nisso e eu vou orar por você, pela minha família, mas também pela sua também. Vamos orar juntos? Nossa gratidão ao Senhor pelo seu carinho, pelo seu amor. Nós agradecemos porque as orientações da sua palavra nos lembram que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria fé, tem negado a fé e é pior que o descrente. E nós não queremos ser dessa forma, Pai. Por isso até pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que negligenciamos a nossa família, pelas vezes que negligenciamos o culto em nossa casa e pelas vezes que esquecemos que o Senhor deve ser o nosso Deus. Por favor, Pai, trabalhe em nosso coração a importância do culto familiar. Nos ajude a entender, Senhor Deus, que longe do Senhor não tem vitória, há apenas derrota. Nos ajude a entender, Pai, que quando confiarmos no Senhor plenamente e o colocarmos em primeiro lugar, seja de manhã, de tarde, de noite, especialmente de manhã, Pai, fazendo o nosso culto familiar, Senhor Deus, nos ajude a entender que aí as bênçãos vão chegar. E nos dê, Pai, a maior de todas as alegrias, a presença do Senhor em nosso lar, os anjos do Senhor trabalhando em nossa mente e nosso coração, e que marido e mulher sejam mais próximos, que os filhos sejam mais felizes com seus pais, e que a família seja um lugar de bênçãos, Pai. Repreenda, por favor, Senhor Deus, as ideias de divórcio, repreenda, por favor, os sentimentos de separação, repreenda, por favor, os sentimentos de malcriação, e que haja apenas, Pai, os bons modos, as boas maneiras, o cuidado, o amor e a paciência em nossos lares. Toma conta de nós, Senhor Deus, por favor. Nós agradecemos e oramos confiantes em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um bom dia, tá bom? Não se esqueça de colocar aqui de onde você esteve acompanhando, tá bom? Qual igreja, como tem sido essa bênção. Coloca o sobrenome da sua família aqui pra gente orar, tá bom? Vou deixar a minha aqui para vocês orarem já. Ferrara, tá bom? Por favor. E
Tome isso em consideração. Deus quer abençoar o seu lar. Vá ao encontro dessa busca. Tá bom? Que Deus abençoe você. Um forte abraço. E a gente volta amanhã com o pastor Micael trazendo para nós o nosso 7º tema. Que Deus abençoe você.